Muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Felizes por nos encontrar novamente. É como o reencontro no primeiro dia de aula. Todo novo encontro aqui no Oração Ação é como um reencontro no primeiro dia de aula. Alegria de reencontrar os amigos, alegria de estar num ambiente em que se aprende, em que se evolui. É tudo muito bom. Que esse nosso ambiente seja estimulante como de uma escola onde todos nós somos alunos e onde um apenas é o nosso mestre. Muito bom estarmos juntos, muito bom permanecermos. O aluno que abandona os estudos é um desperdício. Não sejamos nós aqueles que abandonam tão altos estudos quanto são esses estudos espirituais. Estamos estudando o livro O Consolador, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que revisa todo o conhecimento humano dentro de limites, à luz da visão espiritual. Ciência, filosofia e religião, revistos a partir do ponto de vista espiritual, por um espírito, por um instrutor espiritual de grande envergadura, como é o caso de Emmanuel. Fabuloso que estejamos juntos. No item de hoje, vamos conversar sobre as ciências aplicadas. Grande parte das ciências enfrenta um dilema, que é a relação teoria e prática. Como deve se dar a relação das ciências básicas, das ciências acadêmicas, se você preferir, com a vida, com o dia a dia da criatura humana? Há, porém, um ramo da ciência, as chamadas ciências aplicadas, que não tem propriamente esse dilema exatamente por serem ciências aplicadas, praticadas, que tem como foco uma contribuição concreta na vida humana. Essas ciências têm justamente por não desperdiçarem num teoricismo, num academicismo, num descolamento com a realidade, as tão criticadas torres de marfim, que do alto não conseguem sequer enxergar o cotidiano humano. Essas torres, esse distanciamento não existe na ciência aplicada exatamente por ser aplicada, por estar atuando, por ter como local de atuação o cotidiano, o ser humano, uma contribuição concreta para a vida. Vamos ver o que é falado por Emmanuel a respeito disso? A pergunta é assim, pergunta número 90, se questiona Emmanuel nos seguintes termos: as ciências aplicadas, e aí ele dá como exemplo a agricultura ou agronomia, a engenharia, a medicina, a educação, pedagogia e a economia, representam o campo de esforços dos espíritos encarnados para a amplificação dos conhecimentos dos homens
em benefício material da humanidade? Ele apresenta a Emmanuel uma compreensão e pede, é claro, a compreensão das ciências aplicadas do ponto de vista espiritual. Vejamos a resposta. Diz Emmanuel: as ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito em provas de regeneração ou em missões purificadoras, na sua marcha ascensional para o perfeito. Olha que interessante a compreensão do ser humano, da vida integral. Separamos pensamentos de ações, assim como sentimentos de palavras. O ser humano se fragmenta nas suas expressões em profundo prejuízo de si mesmo e da coletividade. Na sua atuação individual, essa fragmentação dá base à hipocrisia. Fala-se o que não se pensa, age-se diferentemente do sentimento, gerando fragmentação, violência em si e nos outros. A ciência aplicada dá margem, diz Emmanuel, a que se organizem os esforços abençoados do espírito. Nesses campos, muitos espíritos realizam esforços abençoados em provas de regeneração ou em missões purificadoras. Olha que interessante. Esses esforços abençoados dão ensejo a provas de regeneração. Provas que impulsionam a criatura ao futuro, à luz, ao serviço. Ou ainda mais que isso, em missões purificadoras, na sua marcha ascensional para o perfeito. Destaquemos aqui o caso da pedagogia, da educação e da medicina. Enfermagem. Os campos da saúde são ciências, mas são ciências focadas, ancoradas no mundo concreto, no mundo corporal, na contribuição efetiva para seres humanos melhores. Saúde e educação, claro, são campos primordiais para a prestação de serviço. Também a engenharia, as engenharias múltiplas, também assumem essa característica do concreto, da intervenção, da melhoria, ainda que voltadas mais para a materialidade, para a tecnologia. Mas nada de mal há no progresso material, nas estruturas, nas estradas, nos prédios. Tudo isso é uma contribuição concreta para as coletividades. Termina Emmanuel dizendo o seguinte: entrosando-se com as atividades complementares da
das demais expressões científicas do planeta, todas essas ciências aplicadas, portanto integradas às ciências puras, se harmonizam nas lutas do homem como recursos terrenos para o objetivo, para as finalidades divinas. São prestações de serviço que a humanidade primitiva ainda é levada a fazer como profissão para obter recursos voltados à sua sobrevivência, status para acumular dinheiro, conforme a atitude com a qual se professa a medicina, a pedagogia, o magistério e a engenharia. São campos estimulantes ao serviço, portanto nobres, ferramentas a serviço de provas regeneradoras, como disse Emmanuel, e missões purificadoras. Em integração com as finalidades divinas, já que, como disse Jesus, o maior, quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. E podendo se servir com consistência científica, em todos esses campos, é um fabuloso exercício para uma fé raciocinada, para uma integração na lei do progresso, na vontade de Deus, com bases éticas e racionais. Vejam vocês se isso faz sentido para vocês. Nesses tempos em que até por distorções e mau uso de alguns campos científicos, que algumas ideologias desqualificam as ciências. Sim, é verdade que a medicina, muitas vezes, fica escravizada à indústria farmacêutica. Sim, é verdade que o professor muitas vezes fica também a reboque das editoras, dos interesses dos produtores de material didático. Mas isso não tira a força, a importância dessas ciências. Porque alguns as distorcem, não quer dizer que elas em si devam ser abominadas, assim como uma faca, que não é porque um assassino mata com mau uso dela, que todos nós devemos jogar todas as facas fora. Os computadores, os celulares, a energia atômica, tudo pode ser bem ou mal utilizado. Não é assim? Que nós, em vez de descartarmos as ferramentas, nos preparemos, nos questionemos, ensinemos e aprendamos uns com os outros o bom uso. Agora, no mundo de regeneração, necessariamente precisaremos de uma nova medicina, de uma nova saúde, de um novo magistério, de uma nova educação. Mais efetiva, mais eficaz, mais voltada à plena formação do ser humano, mais integrada com a família, mais integrada com a alimentação, com o esporte, com a cultura.
num grande projeto de regeneração da humanidade através da regeneração do indivíduo. Que assim seja para todos nós, não é? Fabuloso. Qualquer um de nós consegue perceber uma longa lista de aspectos da vida humana que precisam ser regenerados. O mundo de regeneração terá como alicerce a regeneração das instituições, a polícia e a política, o esporte e a cultura, as artes no geral, a medicina e a educação. As engenharias têm se mostrado também corrompidas, mas também não deixam de ter importância. Um engenheiro agrônomo pode ser escravizado à luz dos interesses das grandes empresas de sementes, de agrotóxicos, envenenando o meio ambiente e a humanidade, consequentemente. Um engenheiro também pode se colocar a triste serviço das construtoras, utilizando materiais de segunda linha, permitindo a exploração de empregados, entre outras mazelas humanas. Mas nem por isso, claro, a humanidade pode prescindir de saúde, educação, obras, realizações concretas. Absurdo seria discutir se as ciências aplicadas são puras, são limpas, são luminosas, são de Deus, porque elas são praticadas por seres humanos e, assim sendo, tem aspectos sombrios e aspectos luminosos. Urgente nos dedicarmos à educação ética, à educação de valores, à formação dos seres humanos dentro de si para a formação de uma humanidade melhor. Tenhamos essa certeza. Pais, professores, médicos, enfermeiros, educadores de todos os níveis, engenheiros de todas as características, as especialidades, renovemo-nos, fortaleçamo-nos, elucidemo-nos no campo ético e moral, para que essa ferramenta poderosa que a ciência dá à humanidade seja bem utilizada para o bem individual e coletivo. Essa será a profissão e a ciência do futuro. A ciência prática, que visa o serviço, que visa a contribuição, a ciência ética. Assim seja para todos nós. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco nessa noite de reflexão: Mari Pereira, Marco Aurélio Trindade, falando do possível e do impossível. Claro que é impossível para nós, nesse momento, sermos todos santificados e puros. Não se pode querer que um aluno da educação infantil produza uma tese de mestrado bilíngue. Mas podemos e devemos nos estimular uns aos outros para a geração
dos melhores serviços, das melhores reflexões, da melhor humanidade. Não é? Enir Cajazeira dando seu boa noite e Andréa Salvatore dando seu boa noite também. As nossas saudações a todas as amigas, todos os amigos, que nós consigamos manter-nos curiosos, disponíveis, abertos a todas as formas de crescimento, de expansão da consciência, especialmente no campo da espiritualidade. Porque será com os dons espirituais orientados pela ética de Jesus, que também a mediunidade, por exemplo, não é apenas de espíritos iluminados, ela também serve a projetos das sombras, é uma ferramenta como outra qualquer. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. Saber que há uma escala de valores no topo da qual está o amor. E que chegaremos a esse amor saídos do egoísmo, aprendendo e assimilando outros pontos de vista que não apenas o do eu. E esse aprendizado e essa assimilação de outros pontos de vista se dá pela prestação de serviço, pela colocação de nós mesmos no lugar dos outros, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É assim que o mundo vai crescendo e vai se expandindo e que nós vamos aos poucos, encarnação depois de encarnação, serviço através de serviço, compaixão atrás de compaixão, empatia atrás de empatia, expandindo e vencendo a violência, a agressão, frutos sempre do egoísmo. Um grande abraço a todos, prazer estarmos juntos amanhã. Estaremos dando continuidade a esses estudos. Não sei o que vocês acham, para mim são inspiradores, clarificadores. Como precisamos disso, não é? Paz e bem para todos, até amanhã.